Ali é o lugar ideal para quem quiser se esconder e ser mais um na multidão. Ali é onde os homens se abraçam, mas na hora de pagar o preço lavam as mãos. Ali é onde todos se encontram, mas acabam se perdendo por achar que são invencíveis. Ali não há lugar pra tristeza, pra angústia, pra dor ou pra gemidos inexprimíveis. Não, Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não será jamais acorrentado às paredes de uma religião. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não será jamais enclausurado na escuridão de quem ainda tem um coração de pedra. Ali ninguém conhece a essência, tão somente a aparência de viver em comunhão. Ali é onde os loucos se entendem, onde os sábios se prendem ao valor da tradição. Um falso paraíso presente, um fanatismo distante, um cristianismo sem direção. Ali é onde todos proíbem, onde todos permitem, onde são assim, nem sim, nem não. Por isso Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não será jamais acorrentado às paredes de uma religião. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não será jamais enclausurado na escuridão de quem ainda tem um coração de pedra. Que vença mesmo que haja desavença todo aquele que repensa na crença da onipresença de Deus. Sejamos coerentes, transparentes, reluzentes, conscientes, todos crentes que somos os filhos seus. Na rua, no trabalho, na escola, na loja, na padaria, no posto, na rodovia, na congregação. Que haja em nós o mesmo sentimento, que Deus habite em nosso coração. Oh, oh. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não será jamais acorrentado às paredes de uma religião. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não será jamais enclausurado na escuridão de quem ainda tem um coração de pedra. Um coração de pedra. Um coração de pedra. Um coração. Então, gente, hoje, um dia muito especial na igreja. Queria meditar rapidamente com vocês em João capítulo 4. Pode abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4. Tudo que nós temos visto e falado aqui na igreja está relacionado a gente, a pessoas. Jesus não morreu por estruturas, Jesus não morreu por prédios, Jesus não morreu por denominação, Jesus morreu por pessoas. Jesus derramou o sangue no Calvário por vidas, por homens e mulheres, por crianças e idosos. Jesus derramou seu sangue por gente. Igreja não é monumento, igreja é movimento. Igreja, vamos dizer juntos, igreja não é monumento, igreja é movimento. Igreja é um organismo que respira, que anda, que avança, que chega junto nas pessoas para salvar vidas e restaurar vidas. Então, esse texto que eu quero falar para você tem muito a ver com isso. João capítulo 4 diz assim, aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana. Diz assim a palavra de Deus. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galileia.
Nesse interstício da viagem, ele tinha que passar por uma cidade chamada Samaria, que é o que diz o texto, verso 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus respondeu para a mulher: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu para a mulher: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? A mulher lhe disse: Senhor, eu quero dessa água, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E Jesus lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, então vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Santo Deus, que a palavra da fonte da água da vida que jorra para a vida eterna esteja presente nesse momento. Que esse culto é para honrar, agradecer e glorificar o nome de Jesus. Eu louvo ao Senhor por tua presença, por todas as vidas que estão aqui presentes, e que o Senhor fale conosco, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esse texto é um dos textos mais emblemáticos da Bíblia. É um dos textos que eu mais amo, porque ele fala de saciar uma sede. Ele fala de saciar não só a sede por água, mas saciar os nossos desejos, saciar os nossos anseios, saciar os nossos medos, saciar as nossas frustrações, as nossas dores. É um texto de uma pessoa aflita, arrebentada, machucada pela vida, e que se encontra com o Salvador da sua vida, com a água que pode lhe purificar, e não só lhe purificar, mas pode dar a essa vida satisfação eterna. Muitas pessoas que procuram a igreja para satisfazer algo, e louvado seja Deus, porque encontram o algo que satisfaz tudo, e esse algo é Jesus de Nazaré, é a fonte de água viva. O que eu quero dizer para vocês é que essa situação era complicada. Talvez, olhando para o mundo de hoje, nós conversar um homem com a mulher, normal. Mas naquela cultura, naquela época, naquela hora, um judeu
homem falar com a mulher samaritana, complicadíssimo. Alguns historiadores estudiosos dizem que esse poço de Sicar, as pessoas iam pegar água nele ou de manhã cedo ou à tarde, por causa do sol muito forte ao meio-dia. E talvez, tem gente que se aprofunda mais, que talvez essa mulher só ia buscar ao meio-dia. Vocês viram que era meio-dia? Então, o sol era brabo, deve ser, né? Meio-dia. Então, alguns estudiosos defendem ainda mais que essa mulher ia buscar ao meio-dia, e quando ela ia, as outras mulheres deixaram de ir buscar, porque ela estava lá. Então, essa mulher sofria muita discriminação na sua sociedade. Ela sofria muitos dedos apontados para ela, muitos olhos a acusando, muitas pessoas a machucando emocionalmente com o olhar. Você já entrou num ambiente que você fica se sentindo que está sendo observado? E hoje está em todo canto, né? Ria, você está sendo filmado, né? Não é isso? Mas mais do que isso, eu estou falando de feridas que machucam a alma, de pessoas que chegam num lugar e sabem que tem olhares apontados para ela, mas a acusando ou a acusando. Pessoas que estão com a flecha mortífera nos olhos, massacrando o outro com o olhar. Essa mulher sofria disso. Essa mulher sofria de discriminação na sociedade. E o que eu acho espetacular é que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor Jesus, como exemplo, chegou perto dela. E para tentar descobrir a profundidade da dor que existia no coração dessa mulher, Jesus entabula uma conversa. Jesus é um comunicador espetacular. Ele propicia a pessoa abrir o coração. Ele propicia a pessoa um ambiente de conforto. Ele propicia a pessoa um ambiente onde essa pessoa abre o seu coração para ser restaurado, para ser curado, para ser moldado, para ser ensinado, para ser confrontado. Você veja que o próprio Jesus perguntou a ela: vai buscar seu marido? Eu não tenho. Jesus disse: você falou a verdade, porque o que você tem não é o seu e você já teve 5. Talvez essa mulher, quando saísse de casa, irmãos, talvez essa mulher, quando estivesse na rua, muitas mulheres na cidade diziam: guarde seus maridos, feche as portas que ela está vindo. Talvez existia essa crise nessa mulher. As mulheres, quando a viam, escondiam os maridos. Ei, peraí, está vindo ela, já teve 5, você não vai ser o próximo não, fica aqui guardado, pelo amor de Deus, guarda o maridinho, porque se ela se encontrar com ele, pode ter uma tragédia. Quantas pessoas não vivem estigmatizadas por algo errado que cometeram? Quantas pessoas não vivem carregando um peso da culpa por causa de um erro que cometeu? E muitas vezes os olhares ao redor são apenas de acusação, mas o olhar de Jesus foi de misericórdia, foi de amor e foi de graça. Jesus foi à presença dela. E eu louvo a Deus pelo que Deus está fazendo no meio da Igreja Batista Zona Sul, no Brasil. Deus está varrendo as igrejas, limpando a religiosidade, curando gente com traumas, com feridas, machucadas, arrebentadas pela vida, com o movimento de igreja em células, com os pequenos grupos, com os grupos de discipulado, invadindo as casas, invadindo as fontes Sicar, invadindo as Samarias da vida, chegando onde a igreja, onde o prédio não chega. Muitas pessoas não querem ir à igreja, não vamos na minha igreja, o cara não vai, porque o cara tem trauma de crente que é muito chato. E porque o cara já está chocado, porque na igreja só tem pecador miserável, ele se acha melhor às vezes do que a igreja, e é verdade, porque a igreja é lugar de pecador doente mesmo. Aí o que acontece? Essa pessoa não vem para cá, mas a célula, vou falar melhor, Jesus foi até ela. E a célula propicia isso. A célula propicia. A gente errou de estratégia aqui, porque esse culto deveria ser apenas um culto gigante aqui com todo mundo. Na próxima vez vai ser assim, porque esse está lotado, graças a Deus, e o outro também estava lotado.
Não cabia fazer um só, né? Não tinha condições. Sabe por quê? Porque nós queríamos abrir para testemunhos, mas o tempo não dava. E se você ouvir testemunhos de células aqui espetaculares, de pessoas que não gostavam de igreja, mas foi na célula, está gostando. Alguns estão vindo para a igreja, outros ainda estão só na célula. Uma célula como a do irmão Amilcar, que tem 11 visitantes que não vão para a igreja. 11! Mas estão lá apaixonados. Outra célula que teve um dia um jantar, tinha 18 visitantes. 18 pessoas. Gente, isso é algo espetacular que Deus está fazendo no nosso meio. Deus está varrendo a igreja, limpando a igreja e fazendo o evangelho ser expandido através das células, porque Jesus está nas células e está chegando nessas fontes. Jesus está chegando no ferido, no machucado, na pessoa que tem síndromes, na pessoa que tem baixa estima, na pessoa que vive a vida toda sendo acusada, na pessoa que quando saía de casa, saía atormentada. Jesus está indo através da célula em busca de pessoas que muitas vezes querem algo para saciar apenas o material, algo concreto, algo palpável. Ela foi em busca de água para matar a sede e encontrou a água para matar a sua satisfação eterna. Ela encontrou a água para matar todos os maus desejos errados que tinham na sua vida. Jesus chegou na vida dessa mulher. E o que eu acho interessante nesse texto é que essa mulher, num processo, ela começa a conversar com Jesus. E ela começa a desconfiar de que Jesus é o Messias. Ela começa a entender que Jesus é o Messias. Ela entra na crise de adoração que muitos de nós temos. Muitos de nós achamos que o prédio é a igreja, que o templo é santo, que o templo tem algo especial, que isso aqui tem algo... Não tem, meu irmão. Não tem, só tem quando estamos reunidos. Quando não estamos aqui é só um prédio. Porque Deus pode mandar um vento e derrubar tudo. Está entendendo? Agora, você é o templo do Senhor, você é a igreja do Senhor, e onde você chegar é lugar santo, porque chegou um filho de Deus ali. Onde você chegar é terra santa. A mulher entrou nessa crise, nessa parafernália mental de prédio, de títulos, de programas e não de vida. Ela diz assim, olha, os meus antepassados me ensinaram que nós deveríamos adorar aqui, vocês dizem que Jerusalém realmente é um lugar de adoração. Aí Jesus diz, mulher, olha, preste atenção, deixa eu te dizer uma coisa, Jesus muda a liturgia. Jesus é espetacular, ele muda a liturgia. Jesus diz, mulher, não importa onde você esteja, você pode estar em Samaria, você pode estar no Brasil, você pode estar no Japão, você pode estar em qualquer lugar. O que importa é que você adore em espírito e em verdade. Não importa o prédio, não importa a cidade, não importa o templo, o que importa é o seu coração. O que importa é eu entrar no seu coração e transformar. É eu entrar no seu coração e mudar a sua história. Eu acho Jesus espetacular porque Jesus nos pega do jeito que nós estamos, mas nos ama tanto que não quer que nós fiquemos do jeito que estamos. Ele nos ama ao ponto de, olha, venham vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Venham vocês de todo jeito, doente, leproso, machucado, travesti, homossexual, prostituta, ladrão, invejoso, fofoqueiro, venha todo mundo. Trambiqueiro, os santinhos demais, os que se acham que são santos demais, venham todos. Que eu lhes darei descanso. Mas eu amo tanto vocês, que eu quero que vocês me adorem e adorem ao Pai em espírito e em verdade. E para adorar em espírito e em verdade tem que haver transformação de vida. Tem que beber da água da vida. Tem que beber dessa água que limpa, que lava, que sara, que cura, que restaura, que muda a história. E a mulher compreendeu a mensagem. Ela disse, eu sei que mensagem é essa. Já me falaram dela, eu sei que o Cristo virá, eu sei que o Messias virá, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir, mas quando ele vier, ele vai explicar e eu vou compreender essa mensagem. Gente, olha, eu fico tão feliz com o coração desejoso dessa mulher.
Quantas pessoas querem frequentar a igreja? Quantas pessoas querem procurar uma célula? Eu tenho dito aqui para a igreja 6 anos já, 4 anos como pastor, que Deus está fazendo um mover no Brasil, está passando o anjo por cima assim, abençoando o Brasil, quebrando o coração das pessoas, quebrando barreiras, quebrando correntes, para que a igreja acorde e avance com a pregação do evangelho, avance com o discipulado, avance com as células, com os pequenos grupos, avance, que a igreja chegue nessas pessoas machucadas pela vida, machucadas até pela igreja às vezes. Há um histórico interessante na nossa denominação, triste, infelizmente, que na década de 60 a 80, a ditadura militar muito forte no Brasil, a nossa denominação, a mesma quantidade de membros que tinham ativos nas igrejas batistas, era a mesma quantidade de membros que foram excluídos da igreja. Se tínhamos 2 milhões de membros ativos, tínhamos 2 milhões de membros excluídos. Excluídos porque brigou com um líder, excluído porque tem uma família contra a outra, excluído porque a menina engravidou, o pastor colocava na frente, ela tinha que pedir perdão, e depois de pedir perdão, era expulsa da igreja. Dá para entender isso? Pediu perdão, a igreja perdoou e expulsa. Não dá para entender isso aí, mas era assim que se fazia antigamente. E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina a cuidar, a Bíblia ensina a restaurar, a Bíblia ensina a amar, mas a Bíblia ensina a confrontar. Igreja não é museu de santos. Igreja é hospital de gente ferida e machucada. Fico triste porque nós aqui na igreja estamos fazendo um projeto lindo, maravilhoso. Nós estamos trazendo para dentro do que a gente chama de igreja, travestis e garotas de programa. Nós não gostamos de chamar desse nome, nós gostamos de chamar de as meninas. Porque já estão tão estigmatizadas, e já fizemos 3 encontros. Nós fomos dentro do prostíbulo, dentro da casa onde elas moram, nós invadimos, foi o céu entrando no inferno, foi a luz iluminando as trevas, foi um negócio espetacular. A gente chegou 2 horas da manhã em casa, pensa que eu não dormi mais, emocionado com tudo aquilo, as mulheres aqui orando, as meninas chorando lá, levamos comidas para elas, e nós trouxemos elas para aqui para a igreja. No último encontro que nós tivemos aqui, um almoço, chegaram de 12h30, mais ou menos, me ajudem aí, saíram quase 6 da noite, não queriam ir embora. Elas são desconfiadas, porque as pessoas só chegam para tirar alguma coisa e nunca para dar, e acharam estranho. Que história é essa, amor? Estão me amando vocês? Nós estamos amando. Não, mas vocês não querem que a gente venha para a igreja? Não, a gente está chamando vocês para um almoço e para a gente dizer que Jesus ama vocês, só isso. Vocês podem ir para qualquer igreja, não precisa vir para a Zona Sul, não. E se não quiser ir para nenhuma igreja, também não precisa não. Quando Jesus chamar você, você vai. Mas o que a gente quer fazer para vocês é só dizer a vocês que nós amamos vocês. Que o que vocês fazem não é certo, mas nós amamos do jeito que vocês estão. Aí tem pessoas que ainda ficam falando, o pastor está doido, porque está colocando travestis e garotas de programa dentro do templo do Senhor. Então, eu acho que abri a barriga do irmão e botei ele lá dentro, porque ele é o templo. Se for crente, que eu não sei mais, né? Depois de uma afirmativa dessa. Então, fico triste e eu digo assim, irmãos, é triste ouvir um negócio desse, de uma pessoa que se diz cristã. Das duas, uma pessoa não é crente, ou ela tem medo de ser reconhecida pelas prostitutas. Ou pelos travestis, não sei. O caba faz algumas viagens escondidas de noite aí. Das duas, uma. Porque o caba que é contra isso, contra pregar o evangelho para essas pessoas, a minha pergunta é, você, miserável, que tem a língua grande, não está aqui dentro, por que uma prostituta não pode estar? Quem é invejoso não está aqui dentro, quem é linguarudo não está aqui dentro, porque uma prostituta, qual é a diferença sua para ela? É pecado do mesmo jeito. Então, em nome de Jesus, nós temos que acabar com isso nas igrejas, de pessoas que vão para olhar a vida do outro, para fofocar a vida do outro, para olhar qual é a roupa que está indo, qual é o penteado do cabelo, se o botão está atacado, se não está. Claro que tem meninas que... Cuidado, viu, jovens? Em nome de Jesus, se comportem, porque os meninos têm uns olhos maior do que o normal. Aí você tem que ter cuidado, se vestir bem. E outro detalhe que eu digo sempre, hormônio não entregou o coração a Jesus. Então você, quando vem seminua, os meninos ficam desesperados. Então o hormônio não é crente, então se comporte, você menina,
que vem, então tem que ter cuidado. Claro, agora, a gente tem que ter esses cuidados, mas a igreja deixou de ser um lugar de pessoas doentes que olham para as outras com misericórdia para ser lugar de acusação. Então Jesus quebra todo esse paradigma e diz assim, olha, você compreenda que você deve adorar em espírito e em verdade. A mulher diz, eu quero conhecer esse Messias, ele vai me explicar. Aí Jesus diz assim, eu sou o Messias. Eu cheguei, eu estou de frente de você, mulher. Eu vou lavar a tua vida, eu vou curar a tua alma, eu vou restaurar a tua vida. Eu estou chegando, a nova vida chegou na tua vida machucada, destruída, arrebentada. A célula tem chegado nas casas e tem pregado essa mensagem. As células têm chegado nas casas e têm mudado vidas, mudado histórias. Tem pessoas que têm dificuldade até de dar um abraço, irmãos, por causa de traumas que tem na infância. Hoje os irmãos dão um abraço capaz de não soltar mais. A célula quebrou o cara. Amém? Bênção de Deus. A pessoa machucada, a célula está quebrando essas barreiras. Nós estamos chegando, o evangelho está chegando, está sendo expandido. O que é que acontece é que essa mulher ficou tão impactada com a mensagem de Jesus, com que Jesus conversou com ela, com um diálogo simples, que diz a Bíblia, abra comigo lá no verso 27, capítulo 4, diz assim, naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Mas ninguém perguntou, o que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Então, veja que coisa linda. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver, um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? A mulher ficou tão impactada com uma simples conversa, com tanta sede que ela tinha. Talvez o desejo dela era legítimo. Ela queria matar a sede, ela queria ser curada, ela queria procurar ajuda, ela queria saciar algo na sua vida. Muitas pessoas procuram as células criticando, mas eu não gosto de pastor, pastor é tudo ladrão, pastor rouba, eu não gosto de igreja é chato, os crentes é chatos, eu não quero ir para a igreja, mas essa pessoa vai para uma célula, e ela vê que é diferente, daqui a pouco ela está aqui na igreja, mas ela pode passar muito tempo na célula? Pode, amém. Mas Deus pode quebrantar o coração dela? Pode. Ela pode ir para outra igreja? Pode. Eu quero que ela entregue o coração a Jesus. Eu não quero que ela entregue o coração à Igreja Batista Zona Sul, nem à denominação Batista Brasileira. Eu quero que ela entregue o coração a Jesus Cristo. E aí eu lembro de Spurgeon, gente. Eu amo demais aquele homem de Deus, século XIX, pastor na Inglaterra. Ele dizia, olha, uma pessoa pode ir para o inferno. Até pode ir, mas ela tem que passar por cima do meu cadáver primeiro. E a minha oração é que a Igreja Batista Zona Sul faça essa oração, que as células possam se unir, dar um brado de vitória, de grito, de amor. As pessoas podem até ir embora, perecer no inferno, mas que elas passem primeiro por cima do nosso cadáver. Que nós possamos respirar a água da vida para as pessoas, que nós possamos respirar o amor de Jesus para as pessoas, a ponto delas ficarem sedentas. Eu quero mais, eu quero água, eu quero essa água, eu quero beber dessa água, eu quero me encontrar com esse Jesus. A mulher se encontrou e o impacto foi tão grande que ela esqueceu a água que ela foi buscar. Ela foi buscar a água que mata a sede e encontrou a água que satisfaz a vida. E ela deixou a água que mata a sede, porque podia ser encontrada em outro canto. Mas a água que sacia a vida, só em Jesus Cristo que é encontrada. E as células transmitem essa mensagem. Para fechar, para encerrar, eu quero olhar para a situação dos discípulos. Os discípulos, como sempre, ficam se questionando tudo. E eles tinham saído para comprar um lanche. Jesus é espetacular. Igual esses irmãos que criticam o trabalho que nós fazemos com garotas de programa. Jesus disse, olha, Jesus é estratégico. Disse, olha, igual quando o menino está perturbando, o que é que você faz com ele? Manda ele comprar pirulito. Vai na venda, menino, comprar pirulito, que eu tenho um negócio para resolver aqui. Então Jesus disse aos discípulos, vai comprar uma comida ali para mim, que eu vou pregar o evangelho para aquela mulher. Quando eles voltam, eles continuam sem entender nada.
E eles ficam olhando Jesus com a mulher, e o judeu com a samaritana, sem entender nada. Aí o verso 29 diz assim, verso 30 diz, então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Aí os samaritanos, né, foram procurar Jesus. E o verso 31 diz assim, enquanto isso, quando a mulher saiu, a mulher já se tornou uma missionária, sem entender nada. Depois você continua o restante do texto, e vai entender que ela pregou o evangelho para a cidade toda. Verso 31 diz assim, que Jesus, enquanto isso, os discípulos insistiram com ele, mestre, come alguma coisa, mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Jesus tinha acabado de dar uma lição para uma mulher, que o que nós precisamos, desesperadamente, não é algo que sacie momentaneamente a nossa sede, nós precisamos de algo que sacie a nossa sede eterna. Os discípulos não tinham entendido. Os discípulos foram atrás de comida, mas não entenderam que no caminho para a comida, eles podiam transmitir amor, enquanto Jesus também estava transmitindo amor. Verso 33, então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Aí Jesus teve que explicar, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá colheita? Que eles estavam sabendo que daqui a 4 meses haveria colheita. Então estavam falando sobre isso, olha, vai ter colheita daqui a 4 meses, a gente vai planejar tudo. Aí Jesus diz assim, vocês não estão dizendo isso? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para colheita. Eles estão maduros, meus irmãos. Paremos em nome de Jesus, de se preocupar com títulos dentro de igreja, de se preocupar com estatutos dentro de igreja. Nós temos, claro que isso é importante, e nós não devemos abrir mão disso, que isso é importante para a igreja funcionar, mas isso não é o mais importante. O que é importante é fazer a obra de pregar o evangelho, de fazer discípulo, de expandir o evangelho. Muitas pessoas que procuram igreja procuram atrás de títulos, porque eu sou o diácono. Então, assim, você sabe que eu não me misturo com vocês, porque eu fico de lado do pastor, ali naquelas cadeiras. Eu já conversei com uma pessoa assim. Eu estava pregando, evangelizando uma pessoa que eu não sabia que ela era crente no quartel, eu era fuzileiro naval. Fui evangelizar um irmão, a gente tinha um culto lá todo dia. Aí eu fui pregar o evangelho, o irmão disse, Marcelão, eu estou sabendo que você tem um culto aí. Se você for em tal igreja, eu sou um diácono, que eu sou daqueles que ficam lá em cima com o pastor, sentado naquelas cadeiras. Eu disse, sim, as cadeiras do rei, né? Conheço. O rei dos reis não está lá, só os reis da terra, né? Eu sei. Porque no quartel ninguém sabia que aquele cara era crente. Ele era 007. Ninguém sabia que ele era crente. Mas lá na igreja ele era diácono. Não, eu sou líder do departamento de evangelismo. Tem igreja que ainda tem isso? Tem igreja que ainda tem isso? Misericórdia. Todo crente tem que ser um evangelista, meu irmão. Os vocacionados da igreja. Todo crente é vocacionado. Ministros da igreja. Todo crente é ministro da reconciliação. Irmãos, nós somos chamados para uma missão e os campos já estão prontos para ser colhidos e nós estamos de braços cruzados e as células têm proporcionado esse avanço, esse encontro, pessoas novas chegando, pessoas novas clamando e vocês nas casas de segunda a segunda, de domingo a domingo pregando o evangelho, amando, até as pessoas se renderem. Obrigado, Senhor, eu me encontrei contigo através de fulano de tal, através de ciclano, através de tal células. Que coisa linda! Eu vi essa semana, visitando as células, os últimos momentos de multiplicação, choro, lágrimas, mas agradecendo a Deus uns aos outros, os irmãos homenageando os líderes, presenteando os líderes, diz, obrigado porque você cuidou de mim, porque você ligou para mim naquele momento, porque você pregou Jesus para mim. Gente, isso é lindo demais, gente. Foi para isso que nós fomos chamados. Então, em nome de Jesus, que a Igreja Batista Zona Sul entenda que Deus está mudando nossas estruturas.
e está quebrando o nosso ego, e está quebrando conceitos amarrados que nos aprisionam dentro de quatro paredes. E Deus está levantando uma onda. E nós precisamos aprender com os surfistas a pregar a onda, porque se ela passar, talvez não volte mais. Então, que nós possamos nos envolver numa célula para pregar esse evangelho e que cada um aqui entenda que Deus chamou você para passar por Samaria e olhar para as pessoas que estão pegando água, quando você tem a água da vida para matar a sede dela. Amém? Que nós possamos, a partir de amanhã, 2 células amanhã, é isso? Isso, Vânia. Amanhã, 2 células. 2 células amanhã já vão para Samaria, para pegar a mulher samaritana. E que Deus nos ajude a essa missão tão maravilhosa. Vamos orar, curva sua cabeça, agradecer a Deus pelo que Ele tem feito em nosso meio. Santo Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos pela água da vida que é Jesus. Essa mulher entendeu a mensagem, ela pregou a mensagem para toda a sua cidade, enquanto os discípulos estavam questionando se Jesus deveria ou não deveria estar conversando com aquela mulher. Jesus é espetacular, que também ensinou aquela mulher que ela deveria adorar o Senhor em espírito e em verdade. É assim que nós devemos adorar o Senhor. E todos aqueles que adoram Jesus em espírito e em verdade, eles compreendem que são vocacionados. Essa mulher não fez curso de evangelismo, essa mulher não fez curso, treinamento de nada. Ela conheceu Jesus e ela saiu para pregar o evangelho, gritando aos 4 pulmões: eu encontrei um homem que disse quem eu era, que conhece a minha vida, que conhece o meu íntimo, que conhece a minha casa, que sabe dos meus pecados, me confrontou em amor e disse que Ele podia saciar essa minha sede. Ele podia saciar essa minha sede desesperadora pelo pecado. Ele poderia mudar a minha vida. Pai, nos ajuda, através das células, nós temos a coragem de avançar os 4 cantos do mundo, de chegar nas Samarias do bairro da Zona Sul, nas Samarias dos bairros da Liberdade, nas Samarias da Ayrton Senna, da Maria Lacerda, de Nova Parnamirim, de Parnamirim, que nós possamos chegar nessas Samarias, olhar para vários poços de Sicar que estão lá, com vários homens, várias mulheres arrebentados pela vida, maltratados pelo diabo, machucados por Satanás, e nós possamos chegar lá, entabular uma conversa e levar a água da vida para essas pessoas. Pai, muito obrigado pelos líderes que o Senhor tem levantado na igreja, pelas células que o Senhor tem levantado, pelas 17 células, que coisa linda, ó Pai, e que esses irmãos, durante essa semana, possam fazer esse trabalho poderoso de pregar o Teu Evangelho a toda criatura. No nome de Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a bendita e maravilhosa graça de Jesus e que a comunhão do Santo Espírito esteja sobre nós. No nome de Jesus, a igreja diz amém.